Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a todos que estão acompanhando a Escola Dominical. Louva a Deus pela tua vida, louva a Deus pela tua disponibilidade. E quero te convidar, te dar as boas-vindas, te convidar para participar de mais uma Escola Dominical, na qual a gente continuará falando sobre um grande tema, né? Fé e sabedoria. E hoje nós vamos aproveitar o que nós conversamos semana passada e meio que dar uma continuidade. Vamos falar um pouquinho mais hoje, especificamente, sobre um caminho para nós, um meio de graça, para nós cristãos metodistas, um meio de graça, mas a gente pode chamar de um caminho, de um apontamento do Senhor para as nossas vidas, para que a nossa fé seja fortalecida. Você já parou para pensar sobre isso? Senhor, eu desejo que a minha fé seja fortalecida, aumenta a minha fé. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um caminho apontado pelo Senhor, para que isso se torne realidade na minha vida e na sua vida. Então quero, nesse primeiro momento, te convidar a exercitar esse caminho sobre o qual nós vamos falar hoje. Quero te convidar a orar, a fechar os teus olhos, a falar com Deus, a colocar a tua vida, a tua casa, o teu lar, os teus pensamentos, os teus planos e sonhos nas mãos do Todo-Poderoso e especificamente a nossa escola dominical nas mãos do Senhor. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus querido, muito obrigado, Pai, por mais um despertar, mais um domingo, Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua boa mão. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado em meio a grandes adversidades. Nós temos visto, sentido a tua boa mão, nos guardando, nos livrando, nos sustentando em meio a tantas lutas. Pai querido, colocamos diante do Senhor mais uma escola dominical e te pedimos, fale conosco, Deus, fale conosco de modo que possamos ouvir a tua voz e reconhecer, é o Senhor que fala comigo. Pai querido, que os nossos corações sejam terra fértil a receber a tua boa palavra, essa semente que será semeada aqui hoje, Deus, possa frutificar no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todo aquele que ouvir, assistir esse vídeo dessa escola dominical. Continue conosco, Deus. Fale conosco, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vocês já se perguntaram se há algum caminho, se há alguma orientação para que a nossa fé, que foi alvo do nosso estudo semana passada, né? Fé como certeza, fé como convicção. Será que existe algum caminho, alguma orientação bíblica para que a nossa fé seja fortalecida, a nossa fé seja aumentada, a nossa fé seja uma fé suficiente para que possamos viver uma vida plena em Cristo Jesus? É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Nós vamos falar sobre um caminho. Como eu falei na introdução, um meio de graça, né? Nós vamos falar sobre oração. Oração como um caminho, um meio para que nós estejamos mais perto do Pai. E mais perto do Pai nós o conhecemos melhor, temos certeza de quem Ele é, quais são as suas promessas. Para a partir daí podemos viver uma vida convicta, ou seja, para que a nossa vida reflita realmente a certeza que nós temos. Amém, meu irmão, minha irmã? Então, quero te convidar a fazer a leitura do texto base de hoje, Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 8. Eu quero apresentar essa lição para vocês hoje em dois grandes momentos. Primeiro, vamos tentar fazer uma conceituação de algumas questões que são muito próprias daquela época, para que a gente possa entender esse texto de forma melhor. E depois vamos conversar sobre alguns detalhes que têm grande significância para nós, que desejamos viver uma vida de oração no sentido verdadeiro colocado por Jesus. Bom, vamos lá. Ensino a respeito da oração, assim que diz o texto de Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam, mesmo antes de lhe pedirem. Amém.
Bom, eu quero começar compartilhando esse texto, falando um pouquinho sobre esse contexto em que Jesus está apresentando um ensino a respeito da oração. Na verdade, se nós pegarmos aqui desde o versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 18, nós vamos perceber que tem uma unidade de ensinamento de Jesus. Jesus está ensinando sobre algumas questões que para os judeus são muito importantes. Jesus aqui, onde nós lemos, está ensinando sobre oração, mas Jesus antes está falando sobre dar esmolas, e Jesus também vai falar sobre o jejum a partir do versículo 16. Então aqui Jesus está falando sobre os pilares da justiça dos judeus, do verdadeiro culto para eles: oração, jejum e caridade, ou dar esmolas, né? Esse aqui é o pilar do culto para o judeu. E Jesus vem falando pontualmente acerca do comportamento deles e do quanto isso não estaria correto, né? Ao ponto, como Jesus coloca aqui, né? E aí ele vai explicando por que isso não estaria correto. Vai falar para que o cristão não faça como o gentio, vai falar para que o cristão não faça como os hipócritas, vai falando pontualmente o sentido que ele quer empregar nessa questão da oração. Bom, e aqui ele fala sobre a questão de orar, de ficar em pé nas sinagogas. Jesus já começa admoestando sobre isso. Quando Jesus nomina essas pessoas de hipócritas, ele está dizendo o seguinte: olha só, essas pessoas, o que elas estão fazendo aqui em público não tem nada a ver com oração. O que elas estão fazendo aqui em público, elas estão buscando o seu próprio louvor, o seu próprio reconhecimento. E aí Jesus dá um apontamento: não faça como eles. Vai para o seu quarto, fecha a porta. Olha que coisa importante a gente saber, né? Quando a gente faz essa leitura, a gente imagina o nosso quarto, né? Mas nesse tempo aqui, nesse momento, o quarto aqui não é o quarto como a gente tem hoje, né? Os estudiosos, historiadores, eles apontam que esse quarto aqui é muito mais parecido com uma despensa. É um lugar onde não tem janelas e é o único lugar da casa palestina, da casa do agricultor da Palestina, que poderia ser chaveada. É o único lugar que poderia ser trancado. É interessante conhecer isso mais de perto, porque tira aquele mito, né, da questão do quarto. Aqui é um lugar diferente, né? É muito mais uma despensa, um local onde as pessoas guardam algum mantimento, do que o quarto de dormir como nós pensamos. E aí Jesus diz: não faça como esses hipócritas, faça diferente. E aponta o caminho da diferença. E ele prossegue falando sobre vãs repetições dos gentios e diz: faça diferente, não use dessas vãs repetições, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Um pouquinho do contexto, esse texto aqui ele está dentro do Sermão do Monte, né? O grande ensinamento de Jesus, ensinamentos que envolvem as práticas. Ele vai apontando acerca das condutas dos judeus, dos gentios, e dizendo que o cristão deve ser diferente, ensinando por quê. Quero te convidar agora a gente conversar um pouco mais detidamente sobre alguns pontos específicos. Bom, pelo que Jesus falou aqui, oração deveria ser expressão de intimidade com Deus. Isso está certo, porque eu vou para um lugar onde só eu tenho acesso, onde eu posso trancar, onde está tudo fechado, ninguém vê. Então ficamos ali eu e Deus. Isso mostra para nós que a oração é sinônimo, é expressão de intimidade com Deus. E o que deveria nos chocar é como que um meio de graça, como que um caminho tão precioso através do qual eu conheço Deus, eu me torno íntimo de Deus, em algum momento aqui no texto criticado por ser um caminho de hipocrisia. Imagine comigo, né? Quando nós vamos orar, nós estamos efetivamente de mãos vazias, nós não temos nada.
Não temos nada. A gente não tem nada para apresentar para Deus. Quando a nossa oração é sincera, é impossível demonstrar para Deus que nós temos ou somos algo, né? Somos piedosos, somos bondosos, nada disso, nada disso. Mas quando nós apresentamos uma oração nesse sentido, o que nós nos vemos fazendo é religiosidade. E essa religiosidade que mostra o quão hipócrita a pessoa que está orando é, e nós corremos o risco de sermos também. Essa contradição, eu vou para a presença de Deus, não para louvá-lo, mas para ser louvado. Assim, devia causar uma grande estranheza em nós essa questão, como que a oração pode se tornar um instrumento de hipocrisia. Já parou para pensar nisso, meu irmão? Oração é a expressão da nossa intimidade e comunhão com Deus. Oração é diálogo, é conversa, é intimidade. Não tem espaço para hipocrisia, não tem espaço para parecer algo que eu efetivamente não sou. Deus conhece tudo isso. Segundo momento, nós cremos que toda boa dádiva vem de Deus, não é verdade? Tudo é pela graça de Deus. Então, como entender essa expressão de Jesus aqui no final do versículo 6, que diz o seguinte: o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Como compreender isso? Se nós pegarmos alguns textos, a gente vai perceber que tudo que nós recebemos vem da graça de Deus. Tudo que nós recebemos vem da graça de Deus. O que nós fazemos é responder a essa graça. Vou dar um exemplo, né? Lembra da parábola das ovelhas e dos bodes, quando Jesus convida os homens que deram de comida, os homens que visitaram, a entrar no reino dele? E as pessoas acham estranho: poxa, Senhor, mas quando que nós te demos de comer? Quando que fomos te visitar? Quando que estavas doentes e fomos te tratar? Quando que nós fizemos isso? O que isso revela? Isso revela que as pessoas que recebem de Deus não recebem porque praticaram algo buscando uma recompensa, mas sim porque passaram a viver a vida no instinto. Aqueles homens não tinham realizado aquelas boas obras para serem recompensados. Fazia sentido viver, não fazia sentido viver de outra forma, é o que a gente depreende daquilo que a gente aprende com aquilo. Ou seja, vem tudo da graça de Deus, vem tudo da boa mão dele. Então, como compreender isso? Como compreender essa recompensa que Jesus aponta aqui, que o vosso Pai vos recompensará? Bondade de Deus, agir de Deus não a partir de um mérito humano, mas a partir da sua graça, da sua misericórdia. Falamos aqui, conversamos um pouco sobre o convite que Jesus faz para irmos para o quarto, né? Que não é um quarto de dormir, é um aposento nas casas palestinas, o único aposento que poderia ser chaveado, um aposento sem janelas. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Oração é um lugar de intimidade com Deus, é um lugar protegido, é um lugar onde eu posso me derramar diante de Deus, é um lugar onde eu percebo ali que estão presentes eu e Deus, ainda que a oração seja pública. Olha que interessante isso, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre oração pública. Esse quarto parecia muito mais com um armazém, com uma pequena despensa, ou seja, um local onde eu poderia entrar e ter intimidade com Deus. Poxa, mas e a oração comunitária não tem lugar? Não. A Bíblia recomenda a oração comunitária, são inúmeros exemplos, né? Atos 2, a partir do versículo 42, Atos 4, a partir do versículo 23, a igreja primitiva orava, a Bíblia nos diz para orar sem cessar. O próprio Pai Nosso é uma oração comunitária. Perceba que ele começa: Pai Nosso, não é o meu Pai, não é meu, não há exclusividade, ao contrário, ele é Pai de todos, uma comunidade que está reunida ali para orar. Então a oração pública, ela é apontada na palavra de Deus, ela é recomendada. Nós fazemos isso publicamente, nos unimos em oração, intercedendo, confessando, louvando, exaltando a Deus. Bom,
aqui existem dois exemplos, né, que Jesus dá e que ele diz para que nós devêssemos fugir desses exemplos. E eu quero falar um pouquinho sobre eles, né? Primeiro são os hipócritas. Muitas vezes na cultura judaica, a oração ela era vista como um meio de se projetar socialmente. Versículos 5 e 6 mostram isso para a gente. Um meio de se projetar socialmente. Por isso que Jesus faz um contraponto, vai em secreto. Vai ter intimidade com Deus, vai para um momento em que só você e Deus estão presentes. O outro exemplo que Jesus dá é o exemplo dos gentios. O exemplo dos gentios, que eles pensam que por muito insistir serão atendidos. Está muito ligado à cultura que se tinha, né, na época, de que os deuses, entre aspas, não eram amigos dos homens. Então se precisava cansá-los para que eles pudessem atender às petições que eram feitas. Bom, tem dois exemplos que nós não devemos seguir, mas a gente precisa se perguntar como é que deve ser a oração do cristão então? Como deve ser a oração do cristão? Bom, eu olho para a oração que Jesus nos ensina a ter e percebo que a nossa oração, a oração do cristão, não é uma oração que precisa convencer a Deus. Primeiro, ela não precisa convencer a Deus. Segundo, ela não é apresentada num ambiente em que eu preciso bater a porta para abrir. Ao contrário, a porta está sempre aberta. Com o sacrifício de Jesus, o véu que separava foi rasgado. Então eu tenho livre acesso ao Pai. Então eu não preciso ficar batendo com insistência na porta para que ela se abra. Ela está aberta, meu irmão. Eu não preciso me encher de argumentos para convencer Deus de fazer algo. A palavra de Deus diz que Ele já sabe o que nós precisamos antes mesmo da gente pedir. O que Deus deseja com a oração então? Intimidade. Deseja se apresentar como Pai. Ele quer nos conceder muito mais do que nós esperamos. Bom, mas se Deus sabe tudo que eu preciso, se Deus deseja o melhor para mim, por que então orar? Qual o motivo disso? Olha só, Deus não é um mercado, meu irmão, minha irmã, no qual a gente vai para buscar algum alimento para nos satisfazer. Deus deseja ter um relacionamento íntimo, profundo comigo e com você. Deus é Pai, Deus é amigo, Deus é pessoa com a qual a gente se relaciona. E nesse sentido, Jesus nos ensina a chamar Deus de Abba, de paizinho, pai querido. Segundo a cultura judaica, uma das primeiras palavras que a criança aprende a falar. Ou seja, o que isso revela para mim, né? Que eu não preciso estar cheio de conhecimento para chamar Deus de Pai. Eu não preciso ser teólogo, me aprofundar em estudos. Eu preciso ter sinceridade de coração. E através disso a gente vai conhecer Deus, nos apresentar diante de Deus com simplicidade, com alegria, com confiança. Amém? Bom, diante disso tudo que a gente compartilhou aqui, como seria a nossa postura de oração? O que é oração? Como fazemos? E aí eu aponto 4 posturas de oração, 4 posturas diferentes para a gente refletir. E te chamo a refletir sobre isso. Para algumas pessoas a oração não faz sentido. Não faz sentido por quê? Porque ele desconhece o destinatário, ele não sabe quem está do outro lado. Então para ele não faz sentido. Segunda postura, para outros, oração é meditação. É olhar para o meu interior para encontrar forças em mim mesmo para vencer as dificuldades. Para uma terceira pessoa, uma terceira postura, não consigo orar, não tenho tempo. Não consigo orar, não tenho vontade, estou sempre cansado, estou sempre sem ânimo. E por fim, a postura que Deus espera de nós. Oração é um diálogo direto com Deus. Um diálogo direto com Deus. Quem ora se dirige a um Deus que nos conhece, nos ouve, nos vê, participa da nossa vida, tem pleno conhecimento de tudo que está se passando. E é um Deus que está disposto a nos fortalecer, a nos mostrar o caminho, a nos guiar, a estar conosco em todo o tempo. Essa é a quarta postura.
É a postura que eu e você precisamos buscar, fugindo da postura dos hipócritas que buscam se auto-justificar pela oração, buscam reconhecimento humano, reconhecimento da sociedade. Mas também devemos nos afastar da postura dos gentios, que pensam que é pela insistência, pelo argumento, pela tentativa, pela repetição é que eles serão ouvidos. Para nós, a porta está sempre aberta. Meu querido, minha querida, Deus abençoe o seu domingo. Saiba que a porta da oração está sempre aberta. E a oração fortalece a nossa fé, porque nos dá intimidade com Deus. Nossa fé fortalecida, nós temos certeza e convicção para continuar nossa caminhada. Deus abençoe o seu domingo. Seja um tempo proveitoso na presença do Senhor. Aproveite esse domingo para orar mais, para falar mais com Deus, para ser edificado. Feche teus olhos. Quero terminar com uma oração. Muito obrigado, Pai Santo, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pelo teu amor e pela tua graça. Muito obrigado por esse tempo de escola dominical, onde a gente pôde conversar, falar sobre oração. Pai querido, que essa lição frutifique no coração dos meus irmãos e minhas irmãs. Que possa ser um tempo de crescimento nas nossas vidas e que possamos nos dedicar mais à oração, entendendo que nela nós ganhamos intimidade com o Senhor, nossa fé é fortalecida e nós temos compreensão e consciência de que o Senhor está conosco, nos guiando e nos capacitando, é através da oração. Nos ajude, Pai, a orarmos mais, a sermos mais sinceros, a termos menos argumentos e mais sinceridade, a termos menos argumentos e mais simplicidade, Deus, a sermos mais verdadeiros com o Senhor. Tome nossas vidas diante do Senhor e nos ajude. Pai querido, quero colocar diante de Ti os meus irmãos, minhas irmãs, todos aqueles que estão vendo, assistindo essa escola dominical. Quero colocar diante de Ti, Pai, a vida do pastor Tiago, da pastora Cleonice, seus familiares. Pedir que o Senhor os abençoe. De uma forma muito especial, quero colocar diante de Ti a vida da Andréia, que perdeu a sua mãe, a vida do Anjo, de suas filhas, dessa família, Deus, que está enlutada, chorando, Deus, que o Senhor possa ser o consolo, que o Senhor possa ser o conforto, a paz que excede todo entendimento, possa invadir não só a mente, mas o coração da Andréia, dos seus familiares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom domingo a todos.